Olá pessoal, meu nome é Yara Silva e este é o meu canal de Bem com HP. No vídeo de hoje eu quero comentar aqui algumas coisas, que andam acontecendo com as pessoas que têm hipertensão arterial pulmonar. Antes de começar esse vídeo, para quem ainda não conhece o que é HP, que é hipertensão arterial pulmonar, mais conhecido como lábios azuis também, por falta de oxigenação no sangue. Eu vou deixar aqui com vocês um vídeo bem rapidinho para vocês aprenderem um pouco sobre o que é a doença, ok? Todo prédio tem sempre uma extensa tubulação que transporta água para cada sala ou apartamento. Dependendo do local, você vai encontrar água com diferentes pressões, mais forte no chuveiro ou menos potente na torneira. Agora use o mesmo raciocínio no seu corpo. Você também tem um sistema complexo, só que em vez de água, ele transporta sangue. É o sistema circulatório, com seus milhares de veias e artérias. Quando você mede a sua pressão arterial, você está, na verdade, medindo apenas a pressão global do sistema circulatório. Só que o sangue não é bombeado com a mesma pressão para todos os lugares. O pulmão, por exemplo, precisa de sangue bombeado com uma pressão diferente. E como o pulmão e o coração estão muito interligados, o sangue que sai do coração, ele parte por todo o organismo e retorna via pulmão para o coração. E a partir daí você teria então a diferença de pressões em determinadas regiões. Imagine que a água que chega a uma determinada sala do prédio tem dificuldade para passar pelos encanamentos. Nesse caso, é necessário aumentar a pressão nos equipamentos que bombeiam a água. Pois é, a hipertensão arterial pulmonar provoca um efeito semelhante no seu corpo. Ela compromete o fluxo de sangue nas artérias que ligam o coração ao pulmão, dificultando a passagem de sangue. Com isso, o coração sofre uma perigosa sobrecarga. Porque o coração é dividido em câmaras, o lado esquerdo e o lado direito. O lado esquerdo é aquele que é responsável por mandar a circulação, o sangue para todo o corpo, enquanto que o lado direito é responsável por drenar o sangue do corpo e mandar esse sangue para o pulmão. Então, uma vez que você tem uma resistência aumentada dentro dos vasos pulmonares, no caso da hipertensão arterial pulmonar, você teria então, portanto, uma maior dificuldade de bombeamento do sangue do coração para o pulmão. Isso acarretaria então uma sobrecarga do coração, principalmente do lado direito. Não que o problema tenha sido gerado na própria vasculatura, mas uma alteração do pulmão pode acabar levando a uma sobrecarga dessa vasculatura. Como coração e pulmão estão interligados, problemas no coração também afetam o pulmão. Isso leva a uma sobrecarga do pulmão por conta de um excesso de pressão. Então aí você teria o processo inverso, que a cardiopatia levando a uma doença pulmonar. Muita gente acha que dentro do pulmão só existe ar, o que não é verdade. Quase metade do nosso sangue está aqui, pois é no pulmão que o sangue recebe oxigênio para ser distribuído pelo corpo. O oxigênio é um elemento essencial à produção de energia pelas células do corpo. Se o envio de sangue para o pulmão fica comprometido, o corpo logo começa a sentir os efeitos. O coração bate mais rápido para levar o sangue aos pulmões, e mesmo as atividades mais simples se tornam mais difíceis. Surge o cansaço, vertigens, é o corpo indicando que algo está errado. O paciente vai se apresentar como? Com falta de ar, tá certo? Uma falta de ar progressiva. Dependendo da gravidade, o paciente pode apresentar tontura e desmaio. Quer dizer, muito semelhante a quem tem problema cardíaco.
É aí que está o problema. Muita gente busca o médico associando os sintomas às doenças mais comuns que causam falta de ar e cansaço, como problemas cardíacos ou mesmo asma. Sem exames adequados, a hipertensão arterial pulmonar segue afetando o corpo e pode até levar à morte. Bem, pessoal, agora que vocês assistiram um pouco sobre o que é hipertensão pulmonar, bem, é algo bem mais abrangente, né? Mas deu para ter uma ideia do que seja a doença. E agora eu vou comentar com vocês como é o nosso dia a dia, nas nossas consultas, da pessoa que tem hipertensão arterial pulmonar e como vive aqui nesse país. Um pouco do descaso, né? Só um pouco, porque eu acho que tem muito mais histórias e muito mais coisas, né, que acontece que a gente nem fica sabendo. Então, só um pouco, uma amostra do que é, das coisas que acontecem, né? Pessoa que tem hipertensão arterial pulmonar, ela, na maioria das vezes, as consultas elas acontecem a cada 3 meses. E nós esperamos esse tempo todo para uma consulta, que muitas vezes chegamos ao hospital, ao ambulatório onde é feita a consulta com um especialista para avaliar, né, como a gente passou durante aquele tempo. Seria uma avaliação, né? Mas aquilo que teria que ser não acontece. Chegamos ao ambulatório, entregamos o nosso cartão, nossa identidade, esperamos às vezes 1, 2, 3 horas pela consulta e ela acontece em 10 minutos. Agora pergunto aos senhores que estão assistindo esse vídeo: como um médico vai avaliar um paciente que passou 3 meses? Um paciente que tem uma doença rara, uma doença grave, progressiva, potencialmente fatal, uma doença que causa limitações, que muitas vezes causa problemas psicológicos, né? Por causa das limitações, por causa dos desafios que se tem que enfrentar no dia a dia. Como o médico vai avaliar um paciente em 10 minutos? Me respondam. Como? Temos que fazer exames durante esse período. Alguns exames são pagos, porque não tem na rede pública. E faz quem pode, e quem não pode se sacode e fica sem fazer exames, que é o meu caso. Já gastei muito dinheiro fazendo exames. Hoje eu decidi que não vou mais gastar do meu dinheiro, que já não é tanto, fazendo esses exames. A cada 3 meses, né, a gente tem que apresentar esses exames. E tá ficando cada vez mais difícil, mas não é só aqui em Brasília que teria que ser o exemplo. Tá acontecendo isso em todo o Brasil. Algumas cidades ainda mantêm-se uma qualidade de saúde porque tem as prefeituras, né? E muitas vezes algumas especialidades, alguns exames específicos são custeados pelas prefeituras. Aqui no DF, que era para ser o exemplo para o resto do Brasil, é uma vergonha, é uma desumanidade muito grande que está acontecendo isso. E não é só nessa gestão. Isso aqui já vem acontecendo há muito tempo. Prova disso que eu estou falando, que está tendo uma CPI da saúde para o DF. O governador que prometeu e não cumpriu nada. Foi só promessa vazia de campanha. O senhor governador do Distrito Federal nomeou para Secretaria de Saúde
pessoas que, na minha opinião, não estariam capacitadas. Elas não fazem uma boa gestão, porque se bateu tanto na tecla, o Rodrigo Hollenberg bateu tanto na tecla da má gestão, e ele continua fazendo uma péssima gestão. Porque, para quem não sabe, o governador e os deputados, eles são funcionários do povo. Eles não fazem lá porque são bonzinhos, né? Mas eles ganham dinheiro para isso, eles são pagos para atender o povo. E eu sou uma testemunha viva, eu sou prova que ele prometeu, estando na minha frente, que ia cuidar da saúde. Eu tenho vídeos que provam isso. E ele não fez nada, nada, nada daquilo que ele prometeu para nós, da associação. E eu tenho esse vídeo, ele está aqui no meu canal. Se você quiser assistir uma parte desse vídeo do governador Rodrigo Hollenberg falando isso, só procurar aqui nos meus vídeos, você vai ver. Por que a saúde do DF anda tão ruim? É o título do vídeo. Você vai ver lá, eu com a cara bem inchada, doente, precisando de saúde. E o governador, o senhor ilustríssimo, governador do Distrito Federal atual, né? Na época, candidato, fez um monte de promessas. E não cumpriu nenhuma. E os pacientes, as pessoas com doenças raras e crônicas, como eu, estão esperando até hoje o cumprimento daquelas promessas vazias, que certamente vai terminar a gestão e ele não vai fazer. Ou se fizer, vai ser nos 5 minutos, né, restante do seu mandato, que é para dizer que fez, para poder se reeleger. Mas eu já digo de antemão, eu já mando um recado direto. O senhor governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg, em Hollenberg, na verdade, ele assassinou de vez a sua caminhada como político. Ele destruiu completamente. Aquelas pessoas que confiaram nele não vão confiar mais. Aquelas pessoas que votaram nele não vão votar mais, infelizmente. E não são poucas pessoas, não. São muitas. São muitas. Porque isso que ele está fazendo é uma péssima gestão. Essa é a minha opinião, ok? Bom, voltando ao assunto dos 90 dias, que um paciente com doença rara precisa retornar ao consultório, né, depois de esperar todo o tempo e consultar em 10 minutos. Aqui no DF, um paciente com hipertensão arterial pulmonar, ele pode fazer perguntas. Porque eu já ouvi da médica falar, você pergunta demais. Quer dizer, eu tenho que ir para o Google, procurar livros nas faculdades, procurar livros, artigos acadêmicos. Eu tenho que procurar livros e ler. Eu tenho que me valer do Google, de alguns artigos, porque eu não posso perguntar, porque eu pergunto demais. Isso é o que eu ouço, eu pergunto demais. Mas se eu faço uma pergunta, eu pergunto demais. Eu não posso relatar o que eu senti durante aqueles 90 dias, porque não tem tempo para ouvir. Então eu só posso ficar ali a mercê de ouvir, porque perguntar eu não posso, relatar eu não posso. E se eu tenho uma facilidade de buscar conhecimento, buscar informações, porque afinal são 5 anos que eu estudo, que eu leio, que eu pesquiso de fontes confiáveis, né, que são livros, artigos acadêmicos, seja numa biblioteca de uma faculdade, seja num site seguro. Eu busco informações, eu procuro saber o que está acontecendo. Eu primeiro estudei durante esse tempo, né, são 6 anos que eu tenho o diagnóstico, e eu venho estudando, são 6 anos. Eu acredito que quase uma faculdade. Mas os médicos, eles não olham pra gente como um paciente especialista. Eles olham pra gente como uma pessoa burra, ignorante. Essa é a minha opinião, viu, gente? A minha opinião e a minha maneira de pensar. E o que eu vejo, né? Porque se não for, mas dá-se a entender isso. É o que eu sinto, né? A gente sente quando a gente tem uma relação
né, com esses profissionais que acham que a gente não entende de nada. É o que acontece aqui no DF, né? E eu fico observando em outros estados, né? Aqui é o Distrito Federal, mas em alguns estados, a gente pergunta, eles prontamente respondem, nos ensinam. Eu vi relato de pacientes que a cada consulta eles têm uma aula sobre hipertensão arterial pulmonar. Aqui no DF, se você fizer uma pergunta, você pergunta demais, Yara. Entendeu? Aí você volta para casa, 2, 3, 4 exames, receitas, exames e mais exames. Um monte de exames que você faz só 1 ou 2 ou 3 e tem que pagar o resto. E se não pagar, vai ficar aí sem saber o que está acontecendo com o seu corpo, ou vai ter uma piora. Eu acredito que muitas mortes têm acontecido, não é só aqui no Distrito Federal, mas muitas mortes têm acontecido por falta de informação, por falta de ter um diagnóstico preciso, por falta de uma atenção básica nessa área da saúde. Ganha-se pouco, trabalha-se muito, e com isso o resultado, né, quem sofre somos nós, né? O médico fica lá todo sobrecarregado porque só tem um para atender uma gama de pacientes, e o povo sofre com isso, né? Os pacientes sofrem com isso porque realmente não tem como. O médico chega com uma boa vontade de atender, com toda a dedicação, mas o sistema ele sufoca, oprime, ele acaba totalmente com a humanidade daquele médico, né? E ainda se ganha pouco para isso. Então acho que não se tem nem... além de ganhar pouco, eu acredito também que falta tudo. Se faltam os exames para ele avaliar um paciente, se falta tudo, isso dá um certo desgaste, um certo desânimo, né? Essa é a verdade. Dá um desânimo no médico para atender isso, porque se ele não tem ali os exames para avaliar um paciente, ele tem que contar com a sorte ou com as queixas do paciente, que nem sempre são ali, tem a ver com a doença, né, propriamente dita. Às vezes uma queixa de algum sintoma não condiz com o exame, né? Essa é a questão. Bom, outra coisa que eu quero relatar aqui, que é algo sério, né? Eu já fui contatada, se vocês procurarem aí na internet, vai ver reportagem na Band, na Globo, no Bom Dia DF, no Bom Dia Brasil, né? No SBT, nos jornais também impressos, na internet. A novela da polissonografia. Porque durante o dia eu fico bem, né? Aqui em Brasília, onde eu estou agora, eu não me sinto muito bem porque eu tenho um espessamento aí, e esse espessamento me deixa um pouco com falta de ar, e o clima também não favorece por causa da asma associada com HP, e eu fico passando mal. À noite é bem pior, né? Porque eu não consigo dormir direito e isso afeta muito a qualidade de vida, né? E para avaliar isso, eu preciso fazer a polissonografia, que é o exame do sono. Eu fiz né? A associação até me deu uma cortesia, um valor para eu fazer o primeiro exame de polissonografia, que foi esse aqui. Aí eu tenho que fazer o segundo exame, que tem um valor bem alto, né? Custa um valor aí. Só tem uma clínica aqui que é confiável e a gente pode fazer por ela para a titulação do CPAP, ou usar aquele aparelho para dormir, ou usar o oxigênio à noite, né? O concentrador de oxigênio. E para fazer essa avaliação, para poder ir lá solicitar para o governo esses aparelhos, eu preciso do segundo exame, né? Que é a polissonografia. E isso vem se arrastando já de 1, 2, 3, 4 anos que eu estou tentando esse exame e só consegui fazer um. Aí aqui tem um outro pedido que eu já joguei fora, esse aqui é de 2015. O BNP também não faz, é um exame caríssimo, R$300, só um exame de sangue. Tem que fazer a cada 3 meses, aí ninguém aguenta, né? Só um exame 300, aí você vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 exames, porque tem o ecocardiograma, não está marcando, não sabe nem quando vai marcar.
Então, o ecocardiograma, se for somar aí 200, 300 reais, vai todo o orçamento. A gente já não ganha tão bem, não tem, tem que ter uma alimentação também. E aí, uma alimentação balanceada, uma alimentação mais orgânica. Então, isso também custa um pouco, né? Pesa um pouco no orçamento. Aí vem mais os exames, a gente não dá conta. Aí acaba por não optar, ou come ou faz os exames. Bom, aí nós temos fazer essa polissonografia, mas infelizmente nós temos um hospital aqui que é uma vergonha, uma vergonha. Até que eu consegui fazer o exame de tomografia lá, tomografia de tórax. Mas o exame da polissonografia acontece o seguinte: a gente vai lá para marcar, acho que nem na fila entra, porque nem tem fila, nem marca. O único exame, o único hospital que faz esse exame aqui no Distrito Federal. Até que tem os aparelhos, mas é uma máfia do caramba. Desculpe a expressão, mas me revolta e que ninguém faz nada. Ninguém faz nada para desbaratar essa máfia que existe dentro desse hospital. Porque você chega lá, eles querem encaminhar o paciente para uma clínica particular onde ele tem que desembolsar uma grana para fazer o exame. E o resto das vagas, que tem 2.000 pessoas na frente ou 3.000 pessoas na frente, eles colocam quem eles querem, as panelinhas deles. Porque aqui no Distrito Federal tudo é a base da panelinha. Então, dane-se o paciente. Dane-se o paciente. Ele tem que morrer lá porque ele não tem alguém que possa interceder por eles. As associações, elas existem. Mas a associação ou serve para dar um conselho, uma orientação para o paciente, ou outras associações servem só para o presidente da associação e os babões da associação passearem com uma verba que é dada para a associação, né, para alguns projetos ou para algumas ações, para alguns eventos sociais, para eles passearem, tirarem fotos e prestarem conta às indústrias farmacêuticas. As indústrias farmacêuticas liberam verbas para as associações, pensando que essa associação vai cumprir aquilo que está no estatuto, mas o que teria que fazer as associações? Cuidar dos pacientes, orientar os pacientes, né? E também ajudar os pacientes nessa questão da luta pelos direitos deles. Mas eles não fazem, não tem um advogado para lutar por eles, né? Na causa da judicialização de algumas, ou para mesmo dar orientação jurídica, não tem. Porque algumas associações, não são todas, mas algumas associações, a pessoal da diretoria viaja para o exterior, passeiam, ficam em hotéis, come do bom e do melhor, e o paciente que se ferra. Essa é a grande verdade. A associação só de fachada para viagens e para eventos sociais. É para isso que uma associação de pacientes serve, né? Bom, essa é a experiência que eu tenho. Porque até agora eu só vejo associação para fins pessoais, né? Da presidente, do vice-presidente, das pessoas que estão ali infiltradas, oportunistas, porque tem pessoas oportunistas dentro dessas associações. Essa é a grande verdade. E os pacientes que se ferram, porque elas estão lá nos Estados Unidos, passeando, ou em outros países aqui da América Latina, só comendo do bom e do melhor, dormindo nos melhores hotéis 5 estrelas, e o paciente fica lá, coitado, à mercê da sorte, né? E depois eles querem cobrar do paciente que vai bater perna e fazer cadastrozinho, pegar nome e tal, para mostrar, para apresentar para as indústrias farmacêuticas que você tem aquela quantidade de X de pacientes, e para eles que te darem um valor maior nos seus projetos, né? Porque eles têm que apresentar um projeto até o final do ano, eles têm que correr contra o tempo e com isso captar recursos. Mas os recursos não são revertidos
para os pacientes, em prol dos pacientes que deveriam ter. Captar voluntários, né, para ter uma equipe multidisciplinar, psicólogos, advogados, como tem em outros países, gente. Outros países têm umas pessoas que ajudam os pacientes nessas questões, né? Eu sei que não cabe também eles cuidarem de tudo, mas pelo menos dar um suporte. Eu acho que é para isso que a associação serve, para dar esse suporte. Porque não vão conseguir, como em outros países eu vejo, tem advogados, tem psicólogos, tem médicos voluntários, né, para dar um suporte maior para esses pacientes. Eles ficam aqui. Agora, a maior questão aqui, pelo menos aqui também no Distrito Federal, eu acredito que em outras cidades, está faltando medicamentos. E ninguém faz nada por isso. Eles ficam o quê? Colocando o paciente na parede, o paciente já não pode andar, já não pode respirar. Coloca o paciente na parede, não, você tem que fazer isso pra gente, que você tem que captar outras pessoas, outros pacientes, cadastrar pra gente. E eu me revolto contra isso, e eu sou que sou a criticada, eu que sou a mal da história. Eu sou criticada por isso, porque eu não me sujeito mais, eu abri os olhos, eu não me sujeito mais a estar captando, anotando dados de pacientes, que isso é até errado, fica coletando dados de pacientes para a associação provar para as indústrias farmacêuticas, para quem quer que seja, para eles ganharem dinheiro e viajarem. Eu não sou a favor disso. Me desculpem, eu não sou mais a favor disso. Eu não vou trabalhar. Se eles quiserem, por que eles não pegam esse dinheiro e contratam secretárias, contratam freelancer e vão captar assinaturas por aí, vá colocar o pessoal para trabalhar, paga diária. Por que não paga diária? Agora o paciente, coitado, ele sai doente da sua casa. Ele tem que desembolsar a passagem do seu bolso para estar indo no hospital, coletar nomes, telefone, seja lá o que for, para fulaninho viajar depois para o exterior, provar que tem tantos pacientes para vir mais recursos. Não, eu, Yara, não vou fazer papel de otária, tá? Não vou, sinto muito decepcioná-los, mas eu não me presto mais para isso. O que eu puder ajudar de orientação, eu estou aqui. Tem algum conhecimento, não concluí meu curso na área de nutrição, mas posso passar com algum conhecimento, algumas orientações nutricionais, e voluntariamente, não ganho nada para isso. Posso passar também orientação na questão de o que é HP, quais são os sintomas, orientar em busca de centros de tratamentos. Mas, infelizmente, o que seria de competência de uma associação deixa muito a desejar essa questão. Agora, esse papel de trabalhar de graça para esses tipos de associações que são fachadas, essa é a verdade. Eu não faço mais. E por isso tem muita gente que admira o meu trabalho, mas tem muita gente que me odeia pelo mesmo motivo. Mas eu não tô nem aí, né? Tô nem aí para esse povo. Eu decidi mudar o meu estilo de vida. Se vocês observarem algumas fotos, vou colocar aqui algumas fotos para vocês verem como a mudança na qualidade de vida pode influenciar diretamente na saúde. E eu fiz essa mudança porque a saúde está um caos. As associações não estão nem aí para o paciente. A alimentação de hoje é cheia de veneno. E eu vejo que o médico, né, que deveria fazer essa orientação para o paciente, ele não faz. Porque não tem tempo, ou porque já perdeu a paciência, ou seja lá o que for. Gente,
Algumas pessoas têm me buscado ajuda, algumas pessoas têm me pedido orientações na parte nutricional, eu tenho ajudado. Mas é como dar murro em ponta de faca, essa é a grande verdade. Porque algumas pessoas até querem, mas elas não se sacrificam. Eu passei 2 anos sem saber o que é, esquecendo o que era sal na minha vida, esquecendo o que era açúcar. Foi ruim? Foi. É muito ruim comer a comida sem sal, sem tempero, sem açúcar, tomar suco sem açúcar, café sem açúcar. Algumas pessoas nem podem tomar café, mas eu gosto do café, eu tinha que tomar sem açúcar, porque eu decidi isso. E quando eu decidi, eu estava disposta a fazer esse sacrifício, mas muita gente não quer. Existem algumas coisas alternativas. Por exemplo, eu não gostava de ir para a cozinha, preparar o meu alimento. Porque quando eu trabalhava no mercado tradicional, eu ia muito a fast food, né? Gostava de chegar no self-service, porque já estava pronto o alimento ali, é só colocar no prato e comer, coisa rápida. Eu não queria esperar muito. Agora eu tenho que chegar em casa, descascar, lavar, preparar o alimento, seja no vapor, seja cozido, ou lavar a verdura, esterilizar verduras, as frutas. E isso dá trabalho, Tem que elaborar um cardápio, às vezes, para não ficar muito repetitivo. Tem que balancear as calorias para evitar certos incômodos, né? Porque alguns medicamentos, eles fazem bem mais mal do que bem, isso é verdade. Eu eliminei quase todos os medicamentos da minha vida. Isso era um sonho meu, né? Algo que eu fiz por conta própria. Eu não aconselho ninguém, mas eu fiz. E alguns medicamentos causavam mal-estar no meu estômago, em outras coisas, eu ficava fraca, desnutrida. Bom, eu resolvi seguir aquela frase que diz que seu alimento seja o seu remédio, que seu remédio seja o seu alimento. Então, eu decidi mudar de vida, né? Como eu já falei em alguns vídeos, vocês podem olhar aí. Algumas coisas eu tive que realmente eliminar da minha vida. E eu passei 2 anos sem óleo, sem produtos industrializados, sem glúten, tudo que era processado. E eu fiz essa mudança porque era uma experiência que eu queria fazer comigo mesma. Eu aderi também ao processo de autohemoterapia, que por muitos médicos é algo condenável. Mas eu fiz essa experiência comigo mesma e eu percebi que foi uma das melhores coisas que eu pude fazer para melhorar a minha saúde. E eu faço essa combinação, porque não adianta também fazer hemoterapia e comer lixo. Não adianta fazer uma dieta com alimentos saudáveis, sendo que você ainda não cuidou aqui da sua mente também. Então eu resolvi fazer uma dieta completa, eliminando pessoas negativas, como eu já falei em alguns vídeos, né? Pessoas negativas, isso é muito importante. Mudança também de lugar, de local, tive que mudar para melhorar a minha qualidade de vida, do ar. Isso é um conjunto de coisas que tem que fazer. E são medidas extremas. E muita gente quer ficar no seu comodismo. Eu tive que fazer alguma suplementação, né? Tomo alguns suplementos naturais. E às vezes as pessoas me perguntam, mas o que você tomou?
o que é que você está fazendo? E quando eu começo a contar, acha maravilhoso, acha legal, ai, vou fazer. Aí quando eu falo, mas será que não vai fazer mal? Gente, mas você está substituindo a alimentação. Gente, quantas vezes uma pessoa substitui um almoço por uma coxinha e um copo de Coca-Cola? Aí pergunta, mas esse suplemento natural, naturalíssimo, à base de fibras e beterraba. A pessoa pergunta se faz mal para ela, porque tem HP. Mas uma Coca-Cola tem sal e açúcar em grande quantidade, não faz mal. Uma coxinha com gordura saturada e frita em óleo, sabe-se lá quantos dias ou quantas vezes foi frito aquele óleo, não faz mal para HP, não faz mal para suas artérias. Isso é uma incoerência muito grande. A pessoa não quer trocar a sua coxinha, o seu pastel, a sua Coca-Cola ou o seu refrigerante com açúcares, né, sal e xarope de milho, não quer trocar por uma alimentação saudável. E ainda pergunta se o suplemento faz mal. É muita falta de Por isso que eu falo sempre, é falta de informação, falta de conhecimento, de estudar os nutrientes, né, de estudar as propriedades terapêuticas de um alimento, tipo um alimento funcional. Eu ainda não estou cumprindo aquela meta, ou aquele objetivo, ou um sonho que eu tenho. Porque eu tenho ainda um sonho muito grande que eu quero realizar, que é plantar meu próprio alimento orgânico, sem agrotóxico, e poder me alimentar bem, viver num lugar com ar puro, né? Porque a gente às vezes vive numa cidade, mas a cidade ela tem muito monóxido de carbono, né? Poluição, poeira. Isso não é bom para os pulmões. Eu ainda quero plantar meu próprio alimento e viver basicamente de alimentação viva e natural. Mas ainda não estou nessa meta, mas eu ainda quero alcançar, ainda quero realizar esse sonho. Bom, gente, ainda falando um pouco sobre a informação, eu quero deixar aqui com vocês. Procurem se informar, procurem ler sobre. Comecem por aquilo que vocês têm. Se for um HP por trombo, estudem sobre isso. Se for HP por alguma outra patologia, estudem aquela patologia. Se a sua HP é associada com alguma outra doença, tipo lúpus, né? Tipo, se é do coração, né? Uma CV. Bem, gente, procura estudar sobre isso. Procura se informar, o máximo de informação. Eu sei que muita gente tem até medo de estudar, e é esse medo que faz vocês cometerem certos absurdos na alimentação, né? Eu tenho visto pessoas, né, com hipertensão pulmonar que chegam, tomam um Bozentana, tomam um Sildenafil, tomam mais um monte de remédios e vão beber álcool. Pessoas que estão já no HP avançada, no nível 3 ou 4, e simplesmente relaxam, esquecem de tomar o remédio, ou não tomam, vão comer pizza cheia de gordura, sal e açúcar, pizza com refrigerante, e acham que isso é normal, saem pra balada, passam noitadas. Gente, pessoas, vocês são paciente de doença rara. Como que vocês querem ter uma vida saudável? Como que vocês querem viver? Querem viver 10 anos. Mas como que vocês querem viver esses 10 anos? Tendo sintomas fortíssimos da HP, sofrendo com ela? Ou querem viver sem ter esses sintomas? Porque esses sintomas, muitas vezes, eles vão te levar a uma internação.
Eles vão te levar a mais um medicamento, a mais um exame até invasivo. Te levam a sérios danos no seu fígado, no seu baço, no seu estômago. Como vocês querem viver daqui para frente? Querem viver com HP de bem com HP? Ou vocês querem viver tendo todos esses sintomas e correndo sérios riscos com a sua saúde? Tem gente que sai, fica exposto na rua, né, aglomerações de pessoas. Isso é falta de informação. Porque se você tivesse a consciência de que você não é uma pessoa normal, você pode viver próximo do normal. Mas esse próximo do normal vai depender muito da sua qualidade de vida. E o que é uma qualidade de vida? Um bem-estar físico e mental. Procurar passeios que possa ir com sua família. Procurar passeios que possam ser mais agradáveis, né? Não ficar como era antes, nas noitadas, nas baladas. Tudo bem que você pode ir uma festa social, mas você pode observar, por exemplo, se eu for sair, eu observo tudo. Quem vai estar comigo, se o local é seguro. Porque, por exemplo, se você sai com total insegurança, um acidente na vida de uma pessoa que tem hipertensão pulmonar é algo muito sério. Aglomeração de pessoas, se houver uma briga e se houver algum incidente e você for ferida, tiver que fazer algum tipo de cirurgia, e aí? Como fica? São essas orientações que cabe ao médico, não a mim falar. Ou cabe a você ter a consciência de que tem a doença e que você tem as suas limitações e tem que aprender a viver com as limitações, que nem todo local é adequado para uma pessoa que tem hipertensão pulmonar. Nem toda bebida, nem toda quantidade de bebida é adequada para uma pessoa que tem hipertensão pulmonar. Tem horários para você descansar, dormir, horários para tomar medicação. Como você quer viver daqui para frente? Como? E as outras pessoas que não fazem isso, mas comem um lixo de alimentação, porque é lixo. Toda alimentação ela foi modificada geneticamente. Tudo que é processado, industrializado, refinado, né? Açúcares, óleos, sal, toda essa parafernália aí, não deveríamos colocar dentro do nosso organismo. Tudo isso é falta de informação. Como uma alimentação saudável pode influenciar na sua vida? Você quer ter uma qualidade de vida? Faça o sacrifício. Experimente 6 meses de alimentação saudável. Bom, gente, eu acho que eu já falei demais nesse vídeo. Falei muita coisa. Se vocês tiverem alguma dúvida, me procurem. Facebook, /de bem com HP. Vai estar aqui na descrição do vídeo. Depois, futuramente, vou estar falando um pouco mais sobre a nutrição. Eu tenho algum material, posso estar enviando para vocês. Qualquer dúvida, é só me procurar lá no Facebook. Curta a minha página, compartilhe esse vídeo para que chegue a mais pessoas, ok? Um abraço e até o próximo vídeo.